Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem, nessa aula de hoje eu irei falar um pouquinho sobre as formas moleculares, ou seja, ele falar sobre a geometria molecular das moléculas. Eu não vou conseguir falar o assunto todo nessa aula, mas eu vou fazer uma introdução para a gente entender como é que a gente pode imaginar uma molécula no espaço, ok? Então eu queria que você entendesse o seguinte, ó. O primeiro tipo de molécula que a gente pode reconhecer é a molécula chamada molécula linear. E o que seria uma molécula linear? Como o nome fala, seria uma linha reta, ok? Eu teria aqui, por exemplo, um átomo central e vou colocar assim, ó, dois átomos periféricos. Então, o ângulo entre essas duas ligações aqui seria de 180 graus. Por que isso acontece? Existe uma molécula rígida formando um ângulo de 180 graus entre as ligações químicas? Não. Essas ligações aqui, elas sofrem flexão, tanto para baixo como para cima. Mas o que acontece? Se apertar esses dois átomos forçando para baixo, esse par de elétrons aqui acaba sofrendo repulsão com esse outro par de elétrons. Sofre repulsão e a tendência é que ele faça isso. Forme 180 graus um em relação ao outro. Eu tenho aqui em minhas mãos uma ilustração. Imagina que a gente tem aqui essas duas bexigas, ok? Ó. O que acontece? Se a gente fizer aqui uma deformação dessas bexigas, nesse sentido aqui, ó, o que vai acontecer? Qual é a tendência? É que ela volte para esse estado aqui, ó. Porque aqui entre as borrachas existe uma força elástica que faz com que elas voltem para essa configuração. Se eu fizer isso para cima, também é a mesma coisa. A tendência é que elas voltem e fiquem assim. Para frente, a tendência é voltar para cá. E para trás, a tendência é acontecer isso também, ok, moçada? Então as moléculas são parecidas com essas duas bexigas aqui, ó. Uma molécula linear. Eu tenho dois átomos periféricos e um átomo aqui ao centro, formando um ângulo de 190 graus entre as duas ligações, ok? Como exemplo, para esse tipo de molécula, eu vou colocar aqui dois exemplos que nós vimos aqui nas aulas anteriores. Ó. Por exemplo, a molécula do hidreto de berílio, que eu até coloquei aqui na aula anterior, que é uma exceção da regra do octeto. É uma molécula do tipo linear. Por quê? Porque eu tenho dois átomos de hidrogênio e tenho aqui o átomo de berílio ao centro, formando aqui um ângulo de 180 graus. Então é uma molécula do tipo chamada de AX2. Por que AX2? Eu tenho um átomo central, um A, e tenho dois X ligados a ela, ok? Então é uma molécula do tipo AX2. Outro exemplo é a molécula do gás carbônico, CO2. Lembra que o CO2 é um átomo central, e aqui eu tenho aqui dois átomos de oxigênio ligados ao carbono, no centro, ok? Formando um ângulo de 180 graus entre esse carbono e esse oxigênio, e esse outro carbono e o outro oxigênio, ok? Molécula linear do tipo AX2. Um outro exemplo, seguindo aqui a sequência, são as moléculas chamadas de trigonal plana. Trigonal plana. E o que seria uma molécula trigonal plana? Seria uma molécula do tipo AX3. Como é que seria essa molécula? Agora, ao invés de ter apenas dois, eu tenho agora três átomos ligados ao átomo central, assim, ó. A, X, X e X. Seriam três átomos de X, formando aqui uma espécie de pirâmide no plano. Aqui dá uma pirâmide no plano. Se você observar aqui, ó, ligar a cada ponto aqui, eu vou ter uma pirâmide, ok? O ângulo aqui dessa ligação é de 120 graus. Por que isso acontece? Pelo mesmo fato que eu expliquei anteriormente. Devido à repulsão dessas ligações químicas, se eu apertar isso aqui, esse X com esse X, a tendência dele é voltar. Se eu apertar esse com esse, é voltar, e esse com esse, é voltar. Por exemplo, ó, se eu pegar essas duas bolas aqui e acrescentar mais uma aqui, ó, o que vai acontecer? A tendência das três bolas é ficarem nessa configuração aqui, ó, as três bolas, formando um triângulo no plano. Se apertar essas duas aqui de baixo, a tendência é voltar, ok? Ou se apertar essas aqui, ó, a tendência é voltar e assim vai, ok? Essa seria uma configuração do tipo AX3, onde eu tenho aqui a configuração trigonal plana, beleza? Vamos dar aqui alguns exemplos desse tipo de molécula. No caso aqui nós temos, por exemplo, nós vimos na aula passada, o hidreto de berílio. Vocês vão lembrar que ela tem três hidrogênios formando aqui um ângulo de 180 graus. Seria uma molécula trigonal plana. O outro exemplo também, posso colocar aqui para vocês verem, nós vimos aqui a molécula do nitrato, que ela é assim, ó. Tem até ressonância, eu vou colocar só uma ressonância aqui dela, NO3-. Lembra que o nitrato seria assim, ó. Aqui teria dois pares, aqui teria 6, aqui também teria 6.
Mas se você olhar, a molécula é do tipo AX3. A, o átomo central, um átomo, com 3 átomos ligados. AX3, portanto, é uma molécula trigonal plana, beleza? Vamos na sequência aqui, moçada. Nós vimos AX2, vimos AX3. AX2 é molécula linear. AX3 é molécula trigonal plana. Na sequência, nós temos a molécula do tipo tetraédrica. O que é um tetraédrico? Tetraédrica. Do tipo AX4. Agora é uma molécula tridimensional. Como é que seria isso? Eu tenho aqui um átomo central e tenho assim, ó, X, 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 X. Então, se nós ligarmos esses pontos aqui, ó, nós teremos aqui o que nós chamamos de tetraédrico. O que seria um tetraédrico? 4 lados iguais. Um lado aqui, um lado atrás, um lado aqui e um lado aqui embaixo. 4 lados iguais formando um tetraédrico, ok? O ângulo aqui de ligação é de aproximadamente 109,5 graus, ok? Beleza, vamos pegar aqui as bolas para a gente tentar enxergar esse tetraédro, ok? Ó. Então, se eu pegar agora essa figura trigonal plana que nós tínhamos feito e acrescentar aqui mais uma bola, só um instante, o que nós teremos aqui? Ó? Uma espécie de tetraédro. Nós teremos aqui, qualquer posição que eu colocar aqui, eu vou ter um tetraédro. Ó. Um tetraédro aqui para baixo, mas se eu virar um tetraédro para baixo, ó, sempre vou ter uma para cima e 3 para baixo, ok? Isso aqui seria uma espécie de tetraédro. Ó. Vou formar aqui 3 faces e uma face aqui embaixo, ok? Ó. Acho que vocês estão vendo aí, seria um tetraédro, ok? Muito bem. Exemplo de moléculas que obedecem um tetraédro, a mais clássica é a molécula do metano, CH4. O gás metano é um tetraédro perfeito. Tem aqui 4 átomos de hidrogênio ligados ao átomo de carbono, formando o tetraédro, ok? Beleza? Então vamos lá. Linear do tipo AX2, trigonal plano do tipo AX3 e agora AX4, ó. Um átomo central e 4 periféricos, AX4, eu tenho um tetraédro, ok? Beleza. Vamos continuar aqui então. Depois de AX4 nós temos a molécula do tipo AX5. O que seria AX5? Seria chamada bipirâmide trigonal, que é a molécula do tipo AX5, uma bipirâmide trigonal. Como é que seria isso? Eu teria aqui, agora eu vou desenhar aqui um plano para você entender. Eu vou desenhar aqui um plano, que seria um plano perpendicular aqui à luz. Imagina aqui um plano cortando aqui a luz, ok? Eu tenho aqui o átomo central, o A, eu vou ter aqui um X para cima, um X aqui para baixo, ok? Vou apagar aqui para baixo, seria assim. Teria aqui 3x assim, ó, um aqui no plano e esses dois aqui nesse plano também aqui, ó. Professor, como é que a gente consegue enxergar uma bipirâmide aqui, ó? Como é que a gente enxerga uma bipirâmide? Ora, se você ligar esse lado, esse x com esse aqui, ó, vamos fazer aqui de azul para você entender, ó. Você ligar esse x com esse x, esse x com esse x, esse x com esse x aqui, ó. Você vai ter uma pirâmide para cima, tá vendo uma pirâmide? Enxerga uma pirâmide aqui? Se você fizer a mesma coisa para baixo, x com x com x, vai ter uma segunda pirâmide. Como são duas pirâmides, uma para cima e uma para baixo, eu vou ter uma bipirâmide. Por que bipirâmide trigonal? Porque a base da pirâmide é um triângulo. Se você olhar aqui, ó, aqui eu tenho um triângulo no plano. Então eu tenho uma bipirâmide trigonal, ok? Vamos pegar aqui o esquema das bolas e colocar mais uma bola para você enxergar. Ó. Eu estou partindo agora de um tetraédro e vou colocar aqui mais uma bola, ok? Deixa eu preparar aqui. Olha só. Só um instante. Pegando aqui mais uma bola e colocando aqui nesse sistema tetraédro, nós teríamos aqui a então bipirâmide trigonal. Se você olhar aqui, ó, aqui nós temos aqui no meio aqui um triângulo, ó, essa bola SS forma um triângulo. Aqui as bolas não estão ajudando muito aqui, estão muito cheias eu acho, ok? E quando eu ligar essa bola com essa com essa e essa com essa, forma uma pirâmide para cima. A mesma coisa para baixo, ó. Para baixo tem outra pirâmide. Eu teria aqui uma bipirâmide trigonal, ok? Acho que vocês estão percebendo aí, ó. Uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo, portanto uma bipirâmide trigonal, ok, moçada? Beleza? Exemplo dessa molécula bipirâmide trigonal, posso citar aqui o exemplo da molécula que a gente viu na aula passada, que é a exceção da regra do octeto, que é o PF5. PF5. Você lembra que o PF5 é uma exceção da regra do octeto? O fósforo tem 10 elétrons.
Então seria assim, o fósforo aqui ao centro, eu teria um átomo de flúor aqui para cima do plano, um átomo de flúor abaixo do plano e 3 átomos de flúor aqui no plano. Ó. Seria assim, um flúor aqui no plano, um flúor no plano e um flúor aqui também no plano. Então eu tenho 3 átomos de flúor no plano, como fosse esses 3x, e 2 átomos aqui perpendicular ao plano. Eu teria uma bipirâmide trigonal, ok? Beleza? Vamos lá então. Para fechar essa primeira parte do conteúdo sobre formas moleculares, vamos falar das moléculas do tipo AX6, que é chamada de octaédrica. O que seria uma molécula octaédrica? Octa vem de 8, 8 lados iguais, ok? Como é que seria isso? Ó? Você teria aqui um plano perpendicular ao plano da lousa, como se estivesse entrando e saindo da lousa. Eu tenho aqui o átomo central e vou ter aqui um átomo fora do plano, um átomo aqui abaixo do plano, um átomo fora para cima, um átomo fora para baixo. E aqui no plano 4 átomos, X, 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 formando uma espécie de quadrado aqui no plano. Como é que a gente consegue enxergar um octaedro aí? Ora, octaedros são 8 lados. Imagina aqui comigo, se eu ligar esse X com esse X com esse X com esse X com esse, eu vou ter uma pirâmide para cima, concorda? Você consegue ver uma pirâmide aí para cima? Só que essa pirâmide tem 4 lados. Tem um lado aqui da frente, do lado de trás e do lado aqui desse lado. São 4 lados. Se eu fizer para baixo a mesma coisa, eu vou ter então mais 4 lados. 4 mais 4, 8. Eu vou ter então um octaedro. São 8 lados iguais. Ok? Exemplo disso, moçada, é aquela molécula que eu mostrei no ano passado, SF6, que também é uma exceção da regra do octeto. O SF6 forma um octaedro. Como? Assim, ó. Eu vou ter aqui o átomo de enxofre ao centro, vou ter aqui um átomo de flúor saindo do plano para cima, um átomo de flúor descendo aqui no plano, ok? Perpendicular ao plano, e vou ter aqui 4 átomos de flúor. Flúor para cá, flúor para cá, flúor para cá e flúor para cá, ok? Quais são os ângulos dessas ligações? Meus amigos, como aqui é um plano perpendicular, essa ligação é perpendicular ao plano, esse ângulo aqui é de 90 graus. E como aqui é um quadrado, é uma cruz, eu também teria aqui 90 graus também. Eu esqueci até de falar do ângulo da molécula bipirâmide trigonal. Na bipirâmide eu teria ângulos de 90 graus em relação ao plano, e dentro do triângulo ali no plano eu teria ângulo de 120 graus, ok, moçada? Então essa seria a estrutura de um octaedro, ok? Espero que vocês tenham entendido, ok? E estuda esse assunto. Eu vou continuar na próxima aula falando um pouquinho mais sobre isso. Tem vários outros modelos sobre isso aqui, porque eu só falei de moléculas que não têm pares de elétrons não ligados. E na próxima aula eu vou continuar falando sobre isso, ok, moçada? Um abraço a todos.